nós temos que ter atenção, enquanto pais, sobre como cuidar, como prevenir esses acidentes. Então, os acidentes da infância, nós temos que dividir por faixa etária e nós temos que dividir em que área que essa criança vai ter o acidente. Então, por exemplo, as crianças que moram na cidade, elas têm um hábito diferente das crianças que moram em zona rural. E é importante saber, porque muitas vezes as crianças das cidades vão fazer passeios na zona rural. Então, elas precisam saber como se prevenir. Vamos começar pensando assim. Um bebê, de um modo geral, o bebê começa a engatinhar em torno de 6, 7 meses, 8 meses, e começa a dar os primeiros passinhos em torno de 10 meses a 1 ano. Então, logicamente, nesse período, a criança tem uma curiosidade muito grande, que é a curiosidade de conhecer o meio ambiente onde ela vive. E nessas horas que ela começa a engatinhar, é importante nós tomarmos um cuidado, porque ela pode mexer nos cantinhos, nos ralos, nos lugares que muitas vezes nós colocamos um veneno. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque os bebês, nessa faixa de idade, por curiosidade, ela pode cair dentro de uma piscina, porque ela acha que se encanta com a água, com aquele movimento da água, ou mesmo quando está começando a dar os primeiros passinhos, ela pode cair de cabeça num balde com água e, logicamente, se afogar. Então, veja só, quando o meu bebê começa a ter os primeiros movimentos, eu já tenho que tomar cuidado com os cantinhos, com as piscinas, com os venenos que muitas vezes eu deixava nos cantinhos e isso eu não percebia, com os animais que eu tenho muitas vezes em casa, que as crianças podem ser mordidas, e, logicamente, um dos riscos maiores seria o risco do afogamento, que é muito comum numa região onde se tem muitas piscinas. Quando você sai dessa faixa etária, as crianças passam a ser um pouco mais atrevidas. Então, elas querem andar de patins, elas querem os triciclos, elas querem as bicicletinhas e, logicamente, começamos a tirar as rodinhas. Elas se sentem tão livres que muitas vezes elas querem ir para a rua. Então, nós temos que tomar cuidado com os acidentes dos triciclos, com as quedas das bicicletas e, logicamente, nós temos o cuidado com os acidentes nas ruas, como atropelamento. No caso da zona rural, a fase primeira é uma fase muito comum. Então, logicamente, os bebês são muito parecidos com todos na sua fase inicial. A única coisa que você vai observar a partir daí é porque na área rural nós temos o risco maior de animais, os cavalos, onde essas crianças podem se aproximar nas patas, pode levar um coice, ou querer andar com esses animais e não ter uma pessoa adulta junto para cuidar, e essas crianças cair desses animais com fraturas cranianas. O coice pode levar fraturas cranianas e muitas vezes não é incomum uma criança dessa vir até nossa unidade de terapia intensiva e ter que ser cuidada de forma importante. Afogamentos em represa, isso acontece. O risco com animais peçonhentos, aranhas, cobras, principalmente em baixadas. As crianças que moram em zona rural ou as pessoas da cidade que vão passear nessa zona rural têm que tomar cuidado, porque nessas regiões as crianças têm que saber que existem animais que lá elas estão porque lá é o lugar delas. Então nós temos que tomar cuidado, olhar para o chão. Quando eu estou dormindo numa área rural, eu tenho que ver se meu sapato, minha botina, o meu tênis, entrou algum bichinho dentro e aquilo pode, logicamente, me picar no dia seguinte se eu calçá-lo de forma desavisada. Então, tomar cuidado aonde eu coloco o meu calçado, colocar sempre alguma coisa fechando a boca do meu calçado, examinar meu calçado pela manhã antes de eu utilizá-lo, observar se o lugar que eu vou deitar tem algum animal, alguma coisa, e tomar cuidado no dia seguinte quando eu for passear na zona rural, principalmente com relação a represas, os animais que eu vou querer andar, porque eu não posso ficar andando no meio dos animais sem que tenha um adulto e uma pessoa que me oriente.